Então, dentro das despesas operacionais, convenciona-se a dividir esse tipo de despesa em duas. O orçamento das despesas administrativas e o orçamento das despesas comerciais, também conhecido como orçamento de vendas. Então, dentro do orçamento das despesas operacionais, nós vamos dividi-las nessas duas modalidades e vamos falar um pouquinho de algumas características relacionadas a esses dois tipos de despesas na hora de fazer a elaboração da projeção desses gastos para o próximo período. Então, primeiramente, o orçamento das despesas administrativas. Essas são despesas necessárias à gestão das operações da empresa, além dos seguintes itens: pessoal, viagens, telefonemas, material de escritório, telefone, internet, etc. Então, despesas administrativas são aquelas relacionadas à gestão da empresa. Quando nós falamos de gestão, nós estamos falando de administração. Então, a atividade responsável pela gestão do negócio, tá bom? Vão gerar despesas. E essas despesas nós classificamos como despesas administrativas. Então, nós vimos na aula 1 a questão dos custos, que são gastos inerentes à produção. Agora nós estamos vendo os gastos inerentes à gestão do negócio, que são as despesas, e especificamente a gestão, nós estamos falando de gestão de despesas administrativas. E onde acontecem essas despesas? Então, olha só, elas acontecem especificamente nessas áreas que a gente vai citar agora: diretoria, secretaria, controladoria, contabilidade, financeiro, recursos humanos, administrativo e outros. Então, esses são os chamados departamentos administrativos da organização. Coloquei outros porque, dependendo da empresa, do tamanho e do porte, pode existir outros departamentos relacionados à atividade de gestão da organização. Cada um desses departamentos possui pessoas, funcionários realizando uma determinada atividade, e dentro de cada um desses departamentos serão consumidos, por exemplo, material de escritório, energia elétrica. Tudo isso nós vamos classificar como gastos, especificamente de despesas administrativas. Então, por exemplo, um departamento financeiro. Então, esse departamento financeiro nós também podemos dividir em contas a pagar, contas a receber, tesouraria. E cada um desses departamentos terão pessoas. Então, o salário dessas pessoas nós vamos classificar no nosso orçamento, no nosso planejamento financeiro, como despesas administrativas. Um departamento de controladoria, por exemplo, ele pode ser subdividido em custos de orçamento, numa contabilidade de custos. A contabilidade ela pode ser dividida em departamento fiscal e ter um departamento relacionado à folha de pagamento, enfim. Os departamentos administrativos, tá bom? São departamentos específicos voltados para a gestão do negócio. E dentro desses departamentos são gerados gastos e esses gastos nós chamamos de despesas administrativas. As despesas administrativas são, por natureza, predominantemente fixas. A elaboração do orçamento dessas despesas está a cargo dos diversos responsáveis pelos centros de custos em uma empresa. Quando nós falamos que as despesas administrativas são fixas, nós queremos dizer que elas são fixas em relação a volume de produção e a volume de vendas. Tá bom? Porque alguém pode falar assim: mas professor, de repente alguém vai gastar mais material de escritório no mês, gasta menos no outro, e esses valores estão variando ao longo do período. O salário dos funcionários chega no final de um determinado período, no final, no começo, no meio do ano, enfim, pode acontecer o dissídio, o acordo coletivo, e o salário vai ter uma variação a cada ano que passa. Mas olha só, quando nós falamos aqui de gastos fixos, tanto custos como despesas, estamos falando que é fixo em função do volume de atividade da empresa. Produção, que nós vimos lá os custos, e vendas, que é o que a gente vai ver logo em seguida quando falamos de despesas comerciais. Então, essas despesas, dentro desses departamentos de gestão, eles são fixos em relação a volume de produção e volume de vendas. Ou seja, posso produzir mais ou menos, posso vender mais ou até mesmo não vender, são despesas que a empresa vai ter que arcar num determinado período de tempo, tá bom? Geralmente, a elaboração desses orçamentos é realizada pelo gestor do departamento. Então, o departamento financeiro, o orçamento do departamento financeiro, quem elabora esse orçamento geralmente é o gestor daquela área, seja o gerente financeiro, o supervisor financeiro, enfim, o responsável por aquela área, tá bom?
A elaboração deste orçamento fundamenta-se principalmente nos dados históricos das despesas departamentais. Por essa razão, a contabilidade da empresa deve estar organizada de maneira a fornecer os dados sobre as despesas por departamento. Então, olha só, imagina um departamento financeiro, um departamento de contabilidade. Então, para se elaborar os gastos desse departamento para o próximo ano, geralmente se utiliza dados históricos. Tá bom? Faz uma previsão, de repente, de um corte de funcionário, ou de repente a contratação de um novo funcionário, mas basicamente as outras despesas que não sejam de pessoas, que a gente vai detalhar logo em seguida, geralmente se utiliza uma média histórica dos últimos meses. Qual o tempo? 6 meses, 3 meses? Vai depender muito da empresa, mas geralmente 6 meses é um prazo legal para você fazer uma média, tá bom? E projetar isso lá na frente. Mas sempre lembrando, se você vai utilizar uma média, é importante você observar alguns pontos, como, por exemplo, se a empresa tem uma meta de redução de despesas administrativas. Então, essas despesas vão ser feitas uma média, mas ali deve ser feito algum ajuste de corte de acordo com a necessidade da organização, quando isso for estabelecido de meta. Tá bom? Então, quando falo de usar dados históricos, sempre tem que ser utilizado, mas com com certo cuidado, com uma certa observação. Tá bom? Às vezes, até quando a gente utiliza dados históricos, pode ter acontecido algum gasto no passado em função de um determinado evento que não vai acontecer novamente lá na frente. E isso pode distorcer a média que eu vou jogar lá para frente. Mas, de uma maneira geral, é o próprio gestor do departamento que vai se utilizar dessas informações para projetar o futuro, a provisão dessas despesas para o próximo ano. E, geralmente, quem fornece esses dados históricos para os departamentos é o departamento de contabilidade, tá bom? Então, o departamento de contabilidade, que tem o registro desses gastos anteriores, é que fornece para cada um dos gestores esses gastos históricos e, com base nessas informações, o gestor consegue elaborar o orçamento para o próximo ano. Daí também a importância de um bom departamento de contabilidade, um departamento de contabilidade bem estruturado que consiga gerar essas informações de maneira confiável, a fim de gerar essa informação para fins de controle e depois também para fins de planejamento dentro do orçamento empresarial. Em muitas empresas, a elaboração desse orçamento segue 2 fases: elaboração do orçamento de funcionários e elaboração do orçamento de outras despesas administrativas. Este é um modelo. Precisa ser feito dessa maneira? Não, mas é o mais comum as empresas utilizarem essa metodologia para se fazer o orçamento das despesas administrativas, tá bom? Pela facilidade com que esse modelo vai ser utilizado por vários gestores, porque a gente está falando de despesa administrativa de vários departamentos, então é interessante que a empresa tenha um padrão, porque vai ter um gestor de RH, um de contabilidade, um financeiro, um de controladoria, manuseando esses dados. Então é legal que se crie um padrão para que depois quem vai compilar esses dados na peça orçamentária, tá, fique mais fácil na hora de fazer essa compilação. Então esse aqui é um modelo. Tem que ser dessa maneira? Não, mas é o mais recomendável pela facilidade, pela praticidade na hora de elaborar o orçamento. Então olha só. O primeiro, elaboração do orçamento de funcionários. Essa fase inicia-se com o envio do formulário orçamento de funcionários aos responsáveis de cada centro de custo, conforme o exemplo a seguir. Esse aqui é o nosso exemplo. Então, o que acontece? Tem um departamento, né? Tem uma equipe que vai ser responsável pela elaboração do orçamento empresarial. Só que o orçamento em si, os gastos, no caso das despesas administrativas, o orçamento das despesas administrativas, vão ser elaborados pelos vários gestores desses departamentos que vão passar essas informações por alguém responsável pela compilação desses dados e que vai montar o orçamento das despesas administrativas da empresa como um todo, porque esse orçamento vai ser a soma de vários orçamentos de vários departamentos. Então, geralmente, essa pessoa ou essa equipe responsável pelo orçamento empresarial passa para os vários gestores de cada um desses departamentos administrativos uma planilha, um relatório com os atuais funcionários daquele departamento. Então, ele vai ter, se você tem um estagiário, um analista sênior, pleno, a função do funcionário e o salário atual dele. Com base nessa planilha,
o gestor da área administrativa, ele deve fazer uma análise e depois repassar para o departamento de orçamento, ou a equipe que está fazendo o orçamento empresarial, mostrando se vai ter algum corte, se vai haver necessidade de contratação de mais um funcionário, se vai precisar de um estagiário, se vai precisar de um analista sênior, se vai precisar de um gerente, de um supervisor. Então é interessante que a equipe de orçamento passe a planilha do como está hoje para esse gestor, e esse gestor, com base nessas informações, vai fazer as alocações necessárias. Se vai contratar ou até mesmo se vai demitir ou se vai promover um funcionário. De repente tem lá um estagiário, ele vai ser promovido a analista júnior, tá bom? Então, com base nessas informações, o gestor da área passa para a equipe ou pelo profissional responsável pelo orçamento, que vai agregar isso às demais planilhas dos outros departamentos e depois vai fazer um orçamento geral de despesas administrativas, tá bom? Então, essa é a primeira sugestão, fazer primeiro essas despesas administrativas por funcionários. E depois, a elaboração do orçamento de outras despesas administrativas. O formulário Orçamento de Despesas Administrativas é parcialmente preenchido no Departamento de Orçamentos e em seguida enviado aos responsáveis pelos centros de custos para que o concluam. E esse aqui é um modelo, tá bom? Então, olha só, a equipe de orçamento, além de passar essa planilha com os funcionários de cada área, ela pode facilitar a vida dos gestores dos departamentos administrativos, mandando a planilha com os gastos, com os vários gastos que o departamento teve no passado. Eu comentei que o departamento de contabilidade deve fornecer essas informações, tá bom? Então tem que ter esse link da contabilidade e a equipe de orçamento, principalmente porque a equipe de orçamento vai trabalhar muito focado, muito junto com a equipe de contabilidade para geração de informações. Então o que é ideal? Passar para os gestores administrativos, dos departamentos administrativos, já de uma maneira que ele consiga visualizar dados históricos e a partir daquilo, detalhadinho, despesa por despesa, ele possa fazer a projeção para o ano que está sendo feita o orçamento empresarial. Então, olha aqui, nessa planilha nossa, nesse exemplo, nós temos aqui uma planilha usando aí 4 meses, mas nós temos alguns exemplos de despesas. Viagens, publicações, material de escritório, serviços de terceiros, depreciação, internet e entre outras. Tá? Então, a contabilidade e o departamento de orçamento fornecendo essa planilha já montadinha, destrinchada para o gestor dos departamentos administrativos, fica mais fácil dele fazer essa projeção, tá? E depois, consequentemente, mais fácil também para a equipe de orçamento fazer a consolidação dessas informações e, através de vários departamentos, ter o orçamento geral de despesas administrativas da organização.